Estou 24 horas sem dormir. Olha aí, esse fato. Eu quero falar sobre esse assunto, que isso aqui é assunto dessa semana, tá, irmãos? É assunto dessa semana. Olha isso daqui, irmãos. Olha isso daqui. Irmão, sobre esse assunto de psicologia, eu vou dizer para vocês, eu era muito contra até fazer terapia. Vocês não têm noção como é bom, né? O psicólogo Ivan que viaja, o pastor Carlos Vieira já fez. Eu digo para vocês, é muito bom você conversar com o terapeuta, tá? É muito bom, principalmente quando ele é pastor, né? Que ele não te auxilia só do lado clínico. Então, eu já critiquei muito, já fui desse que falava psicólogo, meu psicólogo é Jesus, eu oro, eu falo tudo para ele, até eu precisar, porque eu tinha crises que precisavam ser tratadas. Irmãos, ferida na alma todo mundo tem. Feridas na alma todo mundo tem. E talvez o pior doente, é aquele que não reconhece a sua doença. Então, todos têm traumas e todos têm feridas na alma. Todos. Agora, uma coisa que ajuda muito é oração, é Bíblia, é jejum. Isso é maravilhoso, isso ajuda. Isso ajuda muito. Então, é muito bom. A gente é ser humano e todos os seres humanos têm esgotamento. Todos os seres humanos chega uma hora que o teu cérebro vai bugar. Principalmente quem passa dos 40. Então, eu já falei muito isso, irmã Elga. Eu já falei muito isso, até eu precisar. Amém? Olha só, irmão, Sinédrio faz uma petição formal a Deus pela revelação do Messias e a construção do terceiro templo. Eles aprovaram uma petição simbólica aos céus pela vinda do Mashiach e pela restauração do templo em Jerusalém. O Sayendri, nascente grupo de rabinos ortodoxos que busca restaurar a antiga corte judaica de Israel, emitiu nessa semana uma decisão formal pedindo a Deus que remova as forças hostis contra o povo judeu e a terra de Israel e revele o Messias. Na expectativa judaica, reconstrua o terceiro templo e restaure a profecia de Israel. A decisão foi acertada. A decisão foi datada em 6 de julho, não, 6 de Ave, de 5.786, que é o calendário judaico, correspondente a 20 de julho de 2026, no calendário judaico. O texto foi aprovado após uma sessão de várias horas, durante a qual 2 juízes se posicionaram inicialmente contra a iniciativa, mas acabaram acompanhando a maioria. Segundo o grupo, o Sinédrio parte do entendimento de que um tribunal rabínico pode emitir decisões halásticas
interpretações e determinações baseadas na lei judaica, na Torá, que devem ser consideradas por um tribunal celestial em assuntos ligados ao destino do povo judeu. Essa interpretação, no entanto, não é compartilhada por todas as autoridades rabínicas. Um dos membros do Sinédrio reconheceu a divergência após a sessão. Nem todo mundo aceita isso, mas o fato é que eles tomaram decisões que tiveram ramificações muito sérias em todo o mundo. 3 petições. Durante as deliberações, o tribunal afirmou ter considerado os riscos, as oportunidades e os fatores que, segundo seu entendimento, podem retardar ou favorecer o cumprimento do mandamento de reconstruir o templo. Ao final, aprovou 3 petições. Olha só as petições que o Sinédrio aprovou. A primeira, pede a Deus que remova as forças hostis contra o povo judeu e a terra de Israel, citando grupos e elementos considerados inimigos ou opositores da nação. A segunda solicitação, a manifestação da realeza divina, a revelação do Messias, a remoção de todos os obstáculos para a reconstrução do Santo Templo. Na tradição judaica, o Machia é descendente prometido da linhagem do rei Davi, que trará a redenção de Israel, reunirá os exilados e estabelecerá uma era de paz judaica. Muitos judeus também creem que a sua vinda está ligada à reconstrução do templo em Jerusalém. A terceira petição pede que Deus restaure a profecia ao povo judeu e proteja os profetas de Israel daqueles que buscam lhe causar dano. Então, o Sinédrio de Israel está se mobilizando a fazer uma petição a Deus para a construção não tem nada a ver, irmão Kaique, nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta tocada. Selos e trombeta é para depois do arrebatamento. Olha só, irmãos, do terceiro templo. E eu vou dizer para vocês, né, que essa semana algo aconteceu em Israel muito interessante, que foi o Hamas aceitou um acordo de desarmamento e entrega da terra. Olha isso daqui, irmãos. Hamas confirma acordo para o seu desarmamento e retirada de Israel de Gaza. Negociador do grupo extremista diz, no entanto, que a implementação dependerá de Israel cumprir o primeiro dos seus compromissos. E Israel não reagiu ainda ao acordo. O Hamas afirmou nesta sexta-feira que aceitou um acordo para acabar com a guerra em Gaza. Um dos negociadores do movimento e 2 fontes do alto escalão do Hamas, que falaram sobre condições de anonimato, confirmam à agência o acordo com Israel para desarmamento do grupo diante da exigência da retirada do exército de Israel de Gaza. E aí eles estão pedindo a retirada. Pode ser uma estratégia que vai contra Israel, como também pode ser algo ligado ao que está para acontecer, não muito distante de nós. Surgiu um vídeo na internet esses dias, irmãos, deixa eu achar esse vídeo aqui, que eu achei. Netanyahu plantou
oliveiras em Israel e dedicou a Jared Kushner. Olha lá. E a paz no Oriente Médio. Presta atenção nesse. É um local chamado Câmara das Nações. Olha lá, Jared Kushner está sentado. Parece que esse vídeo é antigo. Olha lá, nós estamos aqui na Câmara das Nações para a plantação de 18 árvores de azeite. O valor numérico das letras em hebraico para 18 é Ig, que significa vida. E a faixa de azeite é um símbolo tradicional da paz, a folha da oliveira, né? Vida e paz. Então, a plantação dessas 18 oliveiras representa vida e paz. E isso é adequado, que escolhemos honrar Jared Kushner desse jeito, porque Jared, você jogou um papel crítico na incepção e na implementação do Acordo de Abraão. Esses acordos mostram ao mundo e ao todo, acho que é como derrotar a hostilidade e o conflito e como abraçar o caminho da vida e da paz. Agora, no último mês, 4 estados árabes escolheram vida e paz sobre hostilidade e conflito. E aí vem mais, enquanto o ciclo da paz continua expandindo. A partir de hoje e amanhã, você vai com o meu especial representante para ver o rei tal. É um vídeo antigo que passou desapercebido, mas uma coisa é certa, irmãos, e eu não vou me cansar de dizer que nós estamos em uma era apocalíptica e que a vinda de Cristo e o juízo de Deus está muito próximo. A terra está cambaleando. Tivemos outro terremoto na Venezuela, tivemos terremoto na Itália essa semana. Nós estamos diante de uma crise financeira. Eu vou falar com vocês essa crise na terça-feira. Irmãos, teve uma crise na Bolsa de Valores na Coreia do Sul, que todos os investidores jovens perderam tudo da noite para o dia. Tudo. Nós temos bancos pequenos quebrando e já se ouve falar da bolha de IA. Quando você começa a falar da bolha, veja que em 2008, 2009, nós tivemos uma bolha de imóveis que quebrou, né? Começou nos Estados Unidos. E agora nós estamos na bolha de IA, que teve muito investimento na IA e não tem retorno. E vai colapsar e quebrar muito o sistema, que foi investido muito e agora o sistema vai colapsar. E é colapso, e muitos falam que pode ser pior do que 1929. Então, eu digo para vocês que o negócio está estreitando, né? Eu não vou falar hoje sobre a questão migratória da Espanha. A Espanha ganha a Copa do Mundo e a Espanha é invadida. Trump está negociando com o Reino Unido e países da Europa para expulsar imigrantes. Com uma crise financeira, irmãos, o que nós vimos na Espanha pode se espalhar para a América inteira e para a União Europeia inteira.
muitos muçulmanos podem receber um comando só e o caos já está instaurado. Eu digo para vocês, irmão Kaique, não, irmão Kaique, nem uma trombeta tocou e nem uma taça foi derramada. Não fique nessa neura, Jesus pode voltar hoje. Então eu digo para vocês que nós estamos em uma era apocalíptica. O mundo se prepara para o caos e o Oriente Médio para a chegada de um Messias. Esse é o cenário. E eu fico feliz porque quando eu ouço os pastores americanos, né, eu estive na casa de alguns irmãos que congregam em igrejas americanas, eles estão falando a mesma coisa. Israel e o Oriente Médio se preparam para o Messias e o mundo está sendo preparado para um caos. Tem coisas grandes, catastróficas para acontecer. Se você pegar Mateus 24, de 1 a 14, você vê Mateus 24 acontecendo. Você vê acontecendo tudo que está em Mateus 24. Não, irmão Éder. Eu vejo, eu vou dizer algo para vocês, eu estou preparando material, irmãos. Eu acredito que eu vou fazer umas 3 ou 4 lives falando sobre esse assunto. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 7 que o dragão vai ser lançado na terra. Ali não é rebelião de Lúcifer. Apocalipse 12, 7, e aí é interpretação escatológica de pré-tribulacionista, tá? Apocalipse 12, 7 acontece no arrebatamento. Por que acontece no arrebatamento? Porque 12, 12 do Apocalipse está lá escrito: festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. Veja bem, terra ali é Israel e mar as nações. Ai dos que habitam na terra, em Israel e no mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 12, 12 do Apocalipse. Quer dizer, 12, 7, o diabo é lançado na terra. 12, 12, a Bíblia vai dizer que a igreja vai estar em festa no céu. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deus, irmãos, ele trabalha dentro de um princípio profético, mas Deus também trabalha dentro de legalidades. Deus tem falado muito isso no meu coração. Deus só vai dar à humanidade o que eles querem. João 3,19. A Bíblia diz: e a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quer dizer, Deus vai dar à humanidade o que eles querem. Eles amam as trevas, Deus vai dar o que aos homens? As trevas. E eu estou vendo, por exemplo, essa estátua de 11 metros do diabo no Ceará, logo no Ceará, né? Meu Deus, eu amo o povo cearense. É uma adoração pública a Satanás. É uma adoração pública ao diabo. Você vê o novo álbum da Anitta, Invocação de Entidades Demoníacas. Você vê jovens cultuando e se entregando às entidades. Você fala de luz, de conhecimento de Deus, as pessoas só faltam querer te espancar. E eu sempre digo, irmãos, isso está acontecendo no nosso meio, tá? Um pregador que prega a Bíblia hoje,
ele é ignorado. Ele é ignorado. Um pregador que prega a Bíblia hoje nos altares da maioria das igrejas do Brasil é altamente ignorado. As pessoas querem ilusão, elas querem revelação. A Bíblia, elas rejeitam. Então, veja, nós estamos vivendo uma era profética, mas poucos querem acreditar. Poucos querem acreditar. Então, eu digo, irmãos, as pessoas querem mentira, Deus vai dar mentira. As pessoas querem engano, Deus vai dar engano. Está aqui, quer ver? Vamos ler na Bíblia, para você entender. Quer dizer, primeiro texto que a gente precisa entender. Amaram mais as trevas do que a luz. O que Deus vai dar ao povo? Trevas. Vamos lá, abrir certinho, era para ler na Bíblia. Eu quero que vocês acompanhem comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 10, 11 e 12. Vamos lá. Coloca aí, irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o diabo vai operar sinais, poder e prodígios de mentira. Ele vai enganar com todo engano de justiça os que perecem. E por que Deus vai permitir? Está aqui, ó, no verso 10, não acolher o amor da verdade para serem salvos. Agora, presta atenção no versículo 11. E por este motivo, pois, Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. É muito sério esse texto. Eu vou repetir. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Por que Deus manda a operação do erro? Porque eles rejeitam a verdade. Por que Deus vai permitir o engano de prodígios, sinais e maravilhas do engano da mentira? Versículo 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus vai dar o que os homens querem para julgar, porque eles não quiseram a verdade, mas preferiram a mentira. Agora, irmãos, eu não vou falar sobre esse assunto, Caio, agora, mas você está totalmente enganado nessa interpretação aí. Romanos capítulo 1. Olha o que diz Romanos capítulo 1, irmãos. Aqui é pesado também. Porque Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26. Olha o que diz. Por causa de... pois, versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhante aos homens do total. Agora, olha o que diz o verso 28, irmãos, versículo 28 de Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja e homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus os entregou. Você sabe o que é isso, irmão? É muito forte. O próprio Deus, irmãos, o versículo 28, ele é muito forte. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O versículo 26, por causa disso, Deus entregou as suas paixões infames. Quer dizer, vocês não querem a verdade, fiquem com a mentira. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Nada a ver, irmão Caio. A terça e a quarta parte da Terra é mais de 4 bilhões de pessoas. Deus os entregou. Você sabe o que é isso, irmãos? Irmão Caio, eu não vou mais lhe responder porque o senhor está me tirando da linha de raciocínio. Deus os entregou. Então, veja bem, irmãos, eu estou estudando sobre isso. Eu só estou dando spoiler para vocês. As trevas estão sendo invocadas pelos próprios homens. Então, veja bem, a política, as religiões, os filmes, as novelas, as séries são portais, são preparações mentais para as pessoas ficarem presas ao engano e à mentira. E parece que as pessoas preferem, irmãos, ser enganadas. Parece que as pessoas preferem ser iludidas. Até aqui nessa causa que nós defendemos aqui, o Apocalipse. Irmão, se eu fosse sensacionalista, eu estaria com 2, 3 mil pessoas ao vivo agora. Se eu começasse a mandar você preparar comida, remédio, óleo, lanterna, as pessoas querem ser iludidas. Parece que as pessoas gostam de ser enganadas. Todas as pessoas que eu conheço do YouTube que foram morar no meio do mato estão envergonhadas. Deus abençoe, irmão Sérgio Ascari, presbítero. Estou com saudade de tu, varão. Você é uma benção. O irmão Sérgio Ascari já me ajudou muito, meu irmão. Quando eu fui morar em São Paulo, foi a mulher dele que deu cobertor para nós dormir. E vestido para a missionária Raquel usar. Deus abençoe. Nós amamos vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Até aqui, se você pender para o sensacionalismo, eu tenho tentado
trazer equilíbrio sobre esse assunto. Eu tenho tentado trazer equilíbrio sobre esse assunto, porque não adianta você pender, irmãos, o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus nos ensinou a viver, ou Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, veja bem, a Bíblia me ensina a viver o hoje e não andar ansioso com o dia de amanhã. A Bíblia me ensina que quando Jesus voltar, ele quer me ver produzir. Na minha visão, irmãos, quem vai para o meio do mato se esconder está enterrando talento. Então, quem enterra talento vai ser envergonhado, vai ser tirado o talento e vai ser dado ao que produziu. O 5 gerou 10 e o que ganhou 1, o que ganhou 2 gerou 4. Mas o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. O medo fez enterrar. Então tem muita gente preferindo, pelo medo, enterrar talento do que está produzindo até que ele venha. Então a gente precisa, irmãos, ter equilíbrio nesse momento. Não se desesperar porque o guarda de Israel não dorme. Não se desesperar porque o guarda de Israel peleja por aqueles que são seus. Então eu quero dizer, irmãos, eu sempre falo de 3 meses. Não adianta. A primeira coisa, ficar guardando comida e não saber guardar, você está pecando. Você vai perder tudo que você guarda. Já começa por aí. Mas eu até nesse assunto eu tenho cuidado para falar, porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha para sobreviver durante 30 dias e não consegue guardar nada. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas que têm condições de guardar. Agora tem pessoas que não têm condições nenhuma. Então, eu digo para vocês que estamos, vou falar novamente, em uma era apocalíptica. O apocalipse está diante de nós. A volta de Jesus é uma realidade para a nossa geração. Para a nossa geração, a volta de Jesus é uma realidade para a nossa geração. E nós precisamos estar em comunhão com o céu nesses dias. Amém, irmãos? Eu vou encerrar. E se eu cheguei até aqui foi um milagre, tá? Acho que foi a xícara de café que eu tomei, que eu tô 24 horas, eu cheguei de viagem hoje. Agora, irmãos, não deixem de nos ajudar. Amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos ao vivo no jejum. O jejum vai até o próximo domingo. Começa amanhã e vai até domingo, dia 9. E é dia dos pais domingo, mas nós vamos fazer o jejum. Eu vou colocar um vídeo aqui, irmãos. Esse vídeo aqui é a igreja que nós estamos construindo. As caixarias aqui já foi preenchida, tá? Pessoal do Instagram, vai cair a live no Instagram. Vem pro YouTube. Olha a quantidade de trabalhando. Glória a Deus. Aqui na batalha. Ali, irmão Pete. Vamos encher todas essas vigas. Que tá faltando encher. Para a glória e honra do nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Neide ali. Irmão Pete. Glória a Deus. E é isso aí, meus amados. É trabalho. É muito trabalho. Que as vigas. Já está tudo preenchido. E essa semana a gente vai começar a fazer a caixaria já para receber
a laje, né? Irmãos, para vocês terem ideia, eu estou fazendo um cálculo aqui. Só de brita para essa laje aí, a gente vai gastar R$ 7.800. Só de pedra para a laje vai 7.800. Só de pedra, fora cimento. E areia a gente busca na prainha lá de barco. Os irmãos vão de barco buscar areia. Agora, irmãos, eu preciso comprar 5.000 tijolos. Também vai dar R$ 7.500. É R$ 1.500 o milheiro de tijolo lá no Amazonas. E eu preciso comprar esse mês de agosto. 5.000. A gente vai gastar aí 200 sacos de cimento. É R$ 65 cada saco. Eu acredito que os 200 sacos de cimento já vai dar também para levantar os tijolos e rebocar. Quero acreditar nisso, irmãos. Eu quero acreditar nisso. Então, nos ajude, não deixe de abençoar essa obra, né? O Pix está aí na tela, o irmão Mires colocou aqui também. Eu queria inaugurar, né? Não, queria não. Eu quero inaugurar essa igreja esse ano ainda. Só um milagre. Que em janeiro eu vou estar em Fortaleza. Então, mas Deus faz milagre. Não caiu a live, viu? Só Deus. Então, se você puder, nos ajude. A gente tem os missionários. Amanhã é dia de começar a enviar o recurso aos missionários do Amazonas. Dia 10, a gente tem os 28 pastores da África. A gente tem um trabalho gigantesco sendo realizado, irmãos. E já vamos começar a nos preparar para o Natal missionário na África, em Fortaleza e no Amazonas. Esse ano nós teremos Natal missionário em Fortaleza, Amazonas e na África. Quem quiser ir conosco na África, a gente vai ficar aí, eu acho que 8 dias ou 9 dias na África em dezembro. Iremos levar alimentos. Está na tela, irmã Lua Violetas, o Pix. Está na tela. E aí, vocês que puderem, nos ajude. Eu vou estar no Mato Grosso. Eu não lembro o nome da cidade, mas na próxima semana eu vou estar no Mato Grosso. Quem quiser, entre em contato comigo, né? Irmãos, amanhã vem para o jejum. Vamos jejuar em nome de Cristo Jesus. Meu Deus, irmãos, agora eu já estou dormindo. Eu preciso orar por vocês. Pai, muito obrigado por mais essa live, esse momento. Abençoa teu povo, tua igreja de uma forma poderosa e dá vitória ao teu povo, Senhor. Nos livra de todo ataque espiritual, de toda intenção do maligno, livra a nossa casa e nos dá, ó Deus, uma semana abençoada debaixo da tua presença. E continua ministrando sobre a nossa vida e a nossa alma, Senhor. Eu creio na manifestação do teu poder, eu creio na manifestação dos teus sinais, eu creio e o teu povo crê que a tua palavra está se cumprindo, e eu creio que a tua vontade, Senhor, ela vai prevalecer sobre a nossa vida. A tua palavra prevalece sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vocês são uma bênção. Amanhã é dia de culto doméstico. A gente não faz live amanhã, mas terça-feira nós estaremos ao vivo. Quarta-feira nós iremos pregar. Quinta-feira, sexta-feira, essa semana vamos ter live todos os dias, de terça a sexta. Pela manhã, 6 horas da manhã no jejum e à noite também. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Voando nos céus, mais antigo que o tempo, mais urgente do que nunca. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta não é para multidões. É pessoal. É direta. É com você. Enquanto o mundo se distrai, enquanto muitos negociam o propósito, existem povos inteiros, vivendo e morrendo, sem ouvir o nome de Jesus. Crianças sem esperança, famílias sem luz, nações esperando por uma resposta. E o céu ainda procura por quem diga: eis-me aqui. Missões não é uma opção. Missões é uma urgência. E urgências não podem esperar. Foi no meio da pandemia, quando tudo parecia parar, que Deus acendeu um fogo. Nascia o projeto Arrependa-se, não como um movimento comum, mas como um grito profético na terra. Hoje, esse fogo já levantou 32 missionários no Campo 7 no Amazonas, enfrentando rios, distância, isolamento. 2 em Fortaleza, 1 em Belém, 1 no Rio de Janeiro e 22 em Angola, onde o Evangelho avança e vidas estão sendo arrancadas das trevas. Já são 8 igrejas construídas, altares erguidos onde antes não havia nada, céus sendo abertos, histórias sendo reescritas e 2 em construção. Mas escute, isso ainda não é suficiente. Agora estamos diante de novos desafios. 2 igrejas sendo construídas no Amazonas, em regiões onde poucos querem ir. E um novo clamor que arde: levantar uma escola missionária para formar uma geração sem medo, sem reservas, sem volta. Uma geração incendiada, que não negocia o chamado, que vive o ID até as últimas consequências. O pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel já disseram sim. E você? Vai ignorar essa voz? Ou vai responder ao chamado? Porque a verdade é uma só. O Evangelho precisa avançar e alguém precisa ir. Ore, escute, obedeça. Contribua com a chave Pix que está em sua tela. Não deixe essa obra parar.